Eu sou Silvia Spolidoro e esse é o podcast Bora Falar. Você já sabe, aqui você sempre encontra uma dica de filme ou de série e um papo melhor ainda, porque a gente conversa sobre o tema que o audiovisual traz na obra em questão. Hoje a gente vai falar sobre um dos filmes mais aguardados dos últimos tempos, O Diabo Veste Prada 2. 20 anos depois, e aí? O que aconteceu com aquela vilã Miranda? O que aconteceu com a Andy, aquela pobre menina que queria apenas um lugar ao sol? A gente vai descobrir tudo isso. Bom, mais do que comentar o filme, a gente vai aproveitar a história da Miranda e da sua equipe para refletir sobre questões muito presentes nas empresas atualmente. Liderança, assédio moral, cultura organizacional, etarismo e os desafios de liderar pessoas em tempos de transformações tão rápidas. E para isso, eu recebo Cristiane Hill, psicóloga, especialista em RH e desenvolvimento de liderança. Oi, Cris! Olá! Saudade já de você. Tudo bem? Tudo jóia, e você? A Tudo gente bom. tem uma amizade fora daqui, a gente viaja juntas, junto com a Denise Salvador, minha prima. Cada uma tem uma função na equipe de viagem, né? A minha é ser filmmaker e ela faz a terapia do grupo, não é isso? É isso. Aí lá fala-se de chefe, lá fala-se de trabalho, lá fala-se de tudo, que é o que a gente vai falar hoje também, né, Cris? Exato. E eu começo te perguntando. Aliás, mentira, vou te perguntar nada agora, só um minutinho. Eu vou falar com você a sinopse curta do filme. 20 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, Miranda Priestly enfrenta os desafios de um mercado de mídia profundamente transformado pela era digital. Hoje eu estou um pouco gaga, você está vendo isso, né? Tô com a dificuldade. Andy Sachs retorna ao universo da revista Runway, enquanto Emily Charlton surge agora em uma posição de grande poder no mercado de luxo. Em meio a disputas de influência, mudanças geracionais e a luta pela sobrevivência da revista, as antigas relações são colocadas à prova. Então, eu espero que agora eu pare de gaguejar, né? Para você falar, Silvia, vamos falar direito? Vamos, né? Bora falar, vamos falar direito. Primeira pergunta. Por que você escolheu esse filme? Olha, porque, embora tenha 20 anos de intervalo entre um e outro, o Diabo Veste Prada é muito utilizado, sempre foi muito utilizado nas empresas para falar de gestão, para falar do que não fazer como gestora, para usar a Miranda como a vilã da história. E como ela era focada em resultados, sempre foi focada em resultados, mas tinha a questão do tratamento, a questão mesmo de gestão de pessoas. E assim que eu comecei a ver o filme, me veio o quê? O que aconteceu nesses 20 anos? Por exemplo, as empresas implementaram compliance, área de compliance. Então, o assédio moral, ele hoje é muito mais condenado nas empresas. Não que antes não fosse, né, Silvia? Mas sempre foi errado fazer. Só que não era tão divulgado como tantas outras coisas. Hoje está se falando muito mais nessas questões. E o filme fala de cara sobre isso. Tem uma pessoa, como aqui a gente dá spoiler, né? Uhum. Tem uma mulher que fica ao lado dela, ela fala algumas coisas na reunião, ela fala, vou fazer tal coisa. Ela olha para a menina, não posso, né? Assim, porque o recurso humano já chamou minha atenção. Ou seja, ela hoje se sente ameaçada por não praticar o assédio moral. E eu me lembrei também de vários líderes que eu conheci ao longo da vida. Recentemente, um me procurou querendo uma mentoria para o filho e ele falou, Cris, eu recebo muitas denúncias de assédio por onde eu passo. Porque ele realmente escolheu não mudar o jeitão dele. Já fez mentoria, já fez coaching, já fez inclusive terapia. Mas ele é na linha da Miranda, né? E principalmente a Miranda de 20 anos atrás. E não adianta, por mais conhecimento técnico que você tenha, você não consegue hoje fazer uma boa gestão se não se preocupar com pessoas. E, eu sempre falo isso, né? Conseguir as coisas apesar das pessoas, mas sim através das pessoas. E aí esse filme ficou claro isso, que ou você muda ou você muda.
né? Então, as relações... A Andy também aparece muito mais madura, com a ousadia que ela sempre teve, só que agora com muito mais autoconfiança e segurança, porque ela se desenvolveu ao longo desses anos. E ela sabe lidar, ela se adapta a esse jeitão da Miranda. Mas ela enfrenta. Tem até um momento que ela vai na casa dela e aí o marido fala, tá lá no segundo andar. E ela, eu vou lá. E aí até o marido fala, corajosa, você, boa sorte. Então, assim, é uma pessoa que causa medo. E eu falo muito isso quando eu faço trabalhos individuais com lideranças, que a sua equipe não tem que gostar de você. Se você pede um feedback para alguém da sua equipe e ela te fala assim... esse é teu jeito. Você tem alguma coisa errada no seu jeito. As pessoas não têm que se adaptar ao seu jeito. Mas a Andy faz isso muito bem em relação à Miranda. Ela consegue pegar, fazer do limão uma limonada. E conseguir o que ela quer. E a Miranda admira o trabalho dela. Já admirava antes, agora admira mais ainda. Com a experiência que ela veio do mercado e traz, né, agrega para a revista. Ô, Cris, o que diferencia uma liderança exigente de uma liderança abusiva? E a atuação do compliance? Qual é a atuação do compliance numa empresa, para quem não sabe, está ouvindo a gente? Como é que é o processo? Você denuncia um fato? Como é que você prova que aquilo é real? Precisa provar, não precisa? O que a pessoa que recebe essa denúncia faz? O que ela pode fazer, né, em relação à denúncia? Conta pra gente aí, usando também a questão do filme, né? Porque tem várias cenas em que isso acontece e ela fica com medo porque, poxa, eu posso ser cancelada, né? Exatamente. Achei muito pertinente essa sua pergunta, porque a liderança exigente, ela cobra de você. As melhores gestoras que eu tive, os melhores gestores que eu tive na vida eram muito exigentes, cobravam de mim. E uma delas falava e fala, tenho o prazer de tê-la como amiga até hoje, ela fala, a gente pode falar o que a gente quiser para um liderado. O problema não é o que você fala, é o como. Então, você pode exigir, sim, dentro dos limites, né, do que é saudável. O abusivo é isso, é quando você vai além. Você beira, às vezes não é beira, não. É desrespeitoso mesmo, não é só beirar o desrespeito. E o compliance, você faz denúncias, eu já participei internamente de alguns. É um comitê multifuncional, alguns são multidisciplinar também, alguns são até externos, não são pessoas, membros da empresa, são terceirizados e tem que manter aquilo tudo no mais absoluto sigilo e tem que ter provas, tem que ter fatos e dados, mas levanta-se essa questão contra alguém, tanto assédio moral quanto assédio sexual, e leva à demissão, muitas vezes até por justa causa. Então, assim, é você tirar realmente o melhor que você quer. E tem técnicas para você trabalhar, como dar um feedback, como delegar. Agora, o que não pode a gente estava falando da tecnologia, o que não pode é ficar ligando às 10 da noite, todos os dias, tudo. Isso que é liderança abusiva, é não respeitar as férias, é nem deixar outra pessoa tirar férias, é viver em tom ameaçador. Recentemente, com o líder, ele estava indo para a equipe trouxe isso para mim, quando eu fui fazer um trabalho de pesquisa de clima. Ela falou, Cris, ele está sob pressão e ele tudo quer que a gente mude, que a gente melhore, e aí fala assim, se você não melhorar, você está na rua. Isso é uma liderança abusiva, é você usar uma ameaça, é igual botar de castigo, né? Se é errado botar criança, imagina um adulto. Então, é você querer tirar além. E hoje em dia está se falando muito mais sobre isso também, por questões de burnout, de ansiedade, de depressão, de NR1, que veio para ampliar isso, a questão mesmo da gente trabalhar a gestão dos riscos psicossociais. O que é NR1? Sempre trabalhou-se o quê? A ergonomia, se essa cadeira está adequada para o meu trabalho. E agora não é só a cadeira adequada, agora são os fatores psicossociais, que aí envolve o quê? Uma liderança. Pode ter uma liderança exigente, sim, uma liderança que cobra resultados. Você está ali, eu sempre falo isso em treinamento, não somos instituições filantrópicas, estamos ali para dar resultado, sim, mas é fazer isso com leveza, fazer isso com competência e com respeito ao outro. Tanto que ela no filme mostra que ela
tá querendo uma promoção que há 20 anos não saiu. Por que será que demora assim? Por que será que ela tem que tirar leite de pedra para provar para todo mundo que ela é competente? Porque ela se firma na questão do desenvolvimento técnico dela, né? Do aprimoramento técnico. Mas a questão com pessoas, ela não melhorou. Ou melhorou muito pouco para as exigências do mercado. Então, ela vive esse conflito, que eu acho que é mais até ela com ela. Eu sempre falo isso quando eu faço mentoria. É importante que você mude, mas que você não se violente. Você vai até onde? Até onde você é capaz de ir. Então, eu acho que ela avançou muito pouco por conta disso, porque a gente só dá aquilo que tem. E ela acha ainda que é nesse método, sim, que ela vai conseguir as coisas. Então, mas acho que quem mais sofre, às vezes, aí é achismo, né? Mas a percepção que dá, quem mais sofre com isso tudo é ela. Né? Mas a liderança exigente, ela é muito boa. Eu falo sempre em treinamento. Pode ter certeza, olha para o seu passado. Os líderes com os quais você mais aprendeu foram aqueles líderes mais exigentes. Os que mais exigiram de você. Que não é qualquer coisa que está boa. Essa gestora até brinco com ela, que eu falo assim, se ela pega uma coisa minha, ela fala, não, ficou ótimo. Eu tenho só algumas modificações, alguns comentários. Ela muda 80%, mas ela muda com tanto carinho, tanta presteza e tanta no como falar, tão caprichado, que eu fico até feliz, né? Então, quando ela poderia chegar e falar assim, tá uma droga, tá horrível, parece uma criança de 10 anos que fez, como já me relataram isso, pessoas adultas ouvindo isso, que saíram chorando e tudo, e falou, rasga isso tudo. Isso é desrespeitoso, né? Isso é muito desrespeitoso. E não cabe mais, não cabe. Pelo amor de Deus, né? A gente está num mundo onde, inclusive, um dos maiores problemas que as empresas enfrentam e que a gente enfrenta como sociedade em si, são as questões de saúde mental, né? É o que você falou. O que adianta as pessoas trabalharem não sei quantas horas? É ignorante, é ilusório você achar que a empresa vai render mais porque é 7 por 1, 6 por 1. É improdutivo. A pessoa não tem tempo, ela não descansa, ela não consegue nem ter energia para trabalhar. Não dá tempo de você descansar para você voltar com um gás. É igual bateria de celular, você não consegue chegar no 100%. Você tá ali nos 50, 60, você já volta para outra semana. E aquilo vai virando uma bola de neve, né? E a pergunta é possível obter resultados extraordinários sem gerar sofrimento na equipe? É possível. É possível se você tiver trabalhar a cultura, se você fizer um trabalho contínuo de cuidado, colocar as pessoas certas no lugar certo, dar feedback constante, falar, administrar os conflitos, é possível. Porque a gente não está falando que é para jogar o conflito para debaixo do tapete. Mas colocar ali o que não está legal, trabalhar com uma equipe capaz, né? E recebendo feedback contínuo de melhoria, ajustando o que precisa ajustar, é possível. Cada vez mais as pessoas estão se conscientizando disso. Eu trabalho com uma empresa que é muito bacana, um clima muito, muito legal. Pessoas que estão lá há 20, 30 anos, essa empresa especificamente é do agronegócio. E elas têm você tem uma ideia, tem uma leveza tão grande que uma das pessoas que chegaram para mim foi porque ela é boazinha demais. Aí eu falei, nossa, que mudança, Visão né? De expectativa total. Exato. Né? Eu falei para ele, olha, geralmente as pessoas falam que eles têm que ser menos brabo, você tem que ser mais firme. Por quê? E ele tinha uma crença interessante, que ele falou assim, eu achava que se eu fosse mais firme, as pessoas iam gostar menos de mim. E eu gosto de ser gostado, porque eu estou aqui há 20 e poucos anos, isso aqui é a minha vida, sabe? É uma empresa prazerosa, mas ele já cancelou comigo porque ia ver a filha numa competição que ela faz de cavalos, né? Então, é isso, é esse equilíbrio. A gente, como você falou, a gente fica improdutivo quando a saúde mental fica afetada, quando você fica com estresse prolongado, com uma dedicação única e exclusivamente ao trabalho. Eu sempre pergunto nos meus atendimentos individuais, quando a pessoa fala muito do trabalho, eu falo, e a vida? Como anda a sua vida? Como anda o casamento? Como anda a atividade física? Como anda a sua alimentação? Como anda seu tempo para os seus filhos? E quanto mais equilibrado for isso, mais leveza a pessoa
demonstra. E mais facilmente ela lida com o todo ali no trabalho. Então, várias empresas, a gente tem exemplos de empresas que estão cada vez mais optando, indo por esse caminho de um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Porque, na verdade, tudo na vida é repertório. Então, se eu tenho convivência social, se eu tenho uma família, se eu tenho um dia a dia fora da empresa onde eu me dedico, eu vou entender um pouco mais sobre um adolescente que eu convivo, eu vou entender um pouco mais com uma pessoa difícil que eu tenho que conviver, com uma pessoa que é mais easygoing. E aí você vai tendo esse repertório emocional até para lidar com as diferenças e você vai ser um bom líder. Exato. Porque a questão não é você ser amigo do seu liderado, como você disse, mas também você não pode ser um inimigo. Sim. Porque aí você está dando um tiro no pé e daqui a pouco você vai dançar. Porque, querendo ou não, o líder é um, liderado são vários. A maioria, teoricamente, sempre vence. Você pode vencer um ou outro que você coloca no olho da rua e etc. Mas daqui a pouco vai chegar alguém de fora vai te enxergar, um cliente vai reclamar de você, alguma coisa, uma hora a máscara cai. Essa é a verdade, né? Exatamente. A liderança abusiva, eu sempre falo isso. Não adianta você querer tirar o melhor da tua equipe deixando um rastro de sangue lá atrás. Claro. Não dá. E isso que você falou da questão geracional está sendo muito evidente nas organizações. Líderes e pessoas que... Porque antes a agressividade era confundida com competência, né? Exatamente. É sobre isso que eu quero falar com você agora. Exatamente. Você colocou aí uma frase que é bem isso. A agressividade era sinônimo de competência, bater na mesa. Deus, o fulano é bravo, então, meu Deus, eu tenho que fazer tudo certinho. Mas aqui que preço? Que preço que você paga para você lidar com uma pessoa difícil? O fulano é difícil. Não, o fulano não é difícil. O fulano está sem terapia. Essa é a verdade, né? Porque todos nós temos um lado positivo, um lado mais negativo no sentido de emoções que não são tão agradáveis. Só que a gente não vai chegar despejando nas pessoas. É claro que, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou exigente. Mas eu tento, mesmo quando eu percebo aquilo que eu quero, que não foi feito, eu vou falar de uma forma com educação dura, no sentido assim, é isso, isso e isso uma vez. Segunda, isso, isso. Na terceira, qualquer um já também tá por aqui, né? Porque a gente é ser humano, você tem sangue correndo nas veias. Mas até nesse momento, eu acho importante a gente colocar mesmo que... Por exemplo, olha, já é a 4ª vez ou a 3ª vez que eu peço a mesma coisa e que vocês fazem assim, assim, assado. Não vai ter a 5ª. Não vai ter a 5ª. Ou seja, para você chegar nesse nível, você já foi no seu máximo. Você não está gastando aí a sua energia ou ameaçando a sua equipe. Não. Você está mostrando para a sua equipe que você precisa de competência. Se eles não conseguem te atender nisso, eu sinto muito. Alguém vai ter que atender. Se não é você, vai ser outro. Acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, porque aí passa pelas questões das conversas difíceis. Que um bom gestor, ele faz. Quando ele não tem firmeza, ele as evita. Quando ele tem firmeza em excesso, ele entra para a agressividade. Então, de novo, a gente voltando à questão do equilíbrio. Então, agora, a Miranda, a versão 2 dela, ela está um pouco mais equilibrada. Mas ainda está longe de ser uma pessoa que é focada em pessoas. Ela não fez todo o dever de casa do jeito que deveria. Talvez ela não tenha tido as perdas que ela, aquilo ali não... Porque a gente precisa, como gestora também, pensar o que é meu e o que é do outro. Então, peraí, minha equipe não está fazendo, por quê? Ninguém está fazendo. Sempre que algum líder chegava para mim e pedia, empresa, ou chega ainda, e pede, eu queria um treinamento motivacional. Aí eu ficava, tá, mas e aí, vamos lá, e você, o que você está fazendo? Quais as últimas reuniões que você fez, individuais e em grupo? Qual é a tua cobrança? Você faz plano de ação com eles? Tem um PDI, um plano de desenvolvimento individual, cada um deles? Ele não tinha nada. Então, eu concluía que não era motivacional. Ele está terceirizando uma responsabilidade que é dele de desenvolver pessoas. Isso é fato. A gente precisa desenvolver pessoas. A Miranda fala da Emily, que ela nunca foi adiante, ela nunca investiu nela porque ela não via competência nela. Mas será que ela já parou para falar? Porque quando você não vê, você também ajuda o outro a parar as arestas dele, a melhorar em algum aspecto. Você também, como líder, precisa falar quando não está indo bem. E ela não falava isso.
Então, ela buscou, de uma outra forma, que não pela competência, se desenvolver, se ter destaque onde ela queria, né? No mundo da moda. Mas não foi. E hoje em dia, Cris, essa geração que está por aí, tudo bem que a gente está falando, né, de diferenças de gerações, é claro que as gerações que são anteriores têm que estar no mercado ainda, as pessoas têm que trabalhar até quando elas bem entenderem, até porque a experiência só vem disso, não tem outro jeito, né? Sim. Por mais que você faça um senhor de um curso, uma especialização, um mestrado, doutorado, é maravilhoso, só que você tem só a teoria. Uhum. Na prática, uma pessoa que está ali liderando ou fazendo qualquer trabalho, ela tem uma experiência que nenhum curso, nem Harvard vai te dar. Concorda? Uhum. E aí, essa geração que está vindo agora e que está batendo de frente, entre aspas, ou agregando essa geração que é um pouco mais lá de trás, essa geração de hoje não aceita mais um líder com esse tipo de gestão. E foi o que aconteceu, né? O dono da empresa faleceu e o filho que foi o sucessor. E ele queria ver o quê? A Miranda pelas costas. É isso que aconteceu. De fato, foi isso. Então, assim, não dá. E outra coisa, essa geração não está querendo nem mais ser líder. Por quê? Porque os exemplos que ele vê são esses. Os exemplos, do outro dia, um líder de 32 anos falou para mim, Cris, eu já percebi que porque eu questionei, que ele me respondia, mandava mensagem às 4 da manhã, depois mandava às 22 horas, eu falei, que hora você dorme? Aí ele é casado e tem um bebê. Aí ele falou assim, Cris, eu já percebi aqui na empresa que para crescer eu tenho que ser da linha workaholic. Todos os gestores já estão carecas, já estão com cabelo grisalho, já estão assim, barrigudos. Infartando. Pois é. Todo mundo no bom caminho, né? Exato. Aí eu falei, peraí. Ganhando dinheiro que não vai estar vivo para gastar. Pois é, eu falei, peraí, que isso? Um jovem, né? Porque ele é jovem, ele tem 32 anos, mas é a escola dele. Ele está nessa empresa desde estágio. E aí é muito ruim. É um dos gestores mais fracos que eu tive, ele só tinha uma escola. Ele ficou 30 anos no mesmo lugar. Então, ele não tem comparação também, comparativo. Não tem outro lugar, que é o que a Andy volta. A Andy volta vindo com conhecimento de mercado. Então, ela tem mais ainda para agregar. É bom esse olhar. Até mesmo para não achar que aquilo ali é a 8ª maravilha. Todo mundo tem que gostar de trabalhar naquela empresa. Então, esse olhar é importante. E as gerações mais novas, elas querem esse equilíbrio. Eu falo isso, assim, eles estão vendo que os pais deles, com 50, 60, estão indo para a academia, porque não foram mais novos. E aí ele está falando, não quero nem, já sei que vai ser bom aos 60, então vou começar agora aos 20, aos 30. Então, eles querem buscar esse equilíbrio. Né? Exatamente. O exemplo é tudo. Exatamente. O exemplo arrasta. E a gente sabe que não adianta. Você aí que está assistindo, que é líder, liderado, pense sobre cobranças excessivas, humilhações públicas, disponibilidade permanente, que foi o que a Cris falou. Seu WhatsApp parece que está 24 horas no ar, você não tem direito a dormir, a ir ao banheiro, a tomar banho. Ausência de reconhecimento, que também é gravíssimo isso, né? E a cultura do medo, que era o que a Miranda, na primeira versão, né, do filme, há 20 anos atrás, no Diabo Veste Prada 1, esse era o dever de casa dela, essa era a rotininha dela, né? E engraçado como a moda também contribui para esse tipo de postura, né? Porque sempre muito elegante, chiquérrima, assinada pelos maiores nomes da moda do mundo. Então a pessoa chega, e aquele salto não foi por acaso, né? Uhum. Aquilo já te coloca num lugar que você fala, gente, meu Deus do céu, essa mulher, né? E com aquelas roupas sensacionais. Então aquilo amedrontava a coitada da Andy, que até o figurino conta a história também da personagem, né? Da evolução, da transformação da personagem. E nessa continuação agora, no Diabo Veste Prada 2, a gente repara que eles mantiveram um figurino para Andy, por exemplo, mais masculinizado. Ela tá mais com terno, com gravata, com uma coisa mais, um corte reto, de uma coisa mais de seriedade, de sobriedade, né? Uhum. E a Miranda, ela não tem os exageros que ela tinha antes. Ela tem as cores, aquele vermelho, inclusive, maravilhoso, né? Com ela fica chiquérrimo, né? Você percebe que eles contam a história também das personagens e as transformações através da roupa, né? Porque, claro, né? Sim. Pelo nome a gente já sabe. Se o diabo veste Prada, a gente já sabe quem é o diabo. O que uma liderança moderna faz de diferente, Cris?
Ela traz essas reflexões todas para a mesa. Ela é um líder visionário. Eles são líderes visionários que te perguntam qual é o teu propósito. É uma liderança propositada. Qual é o teu propósito, Silvia? Por que você está aqui? Por que você faz isso? Começa pelo porquê. Então, eles querem ouvir muito mais só do que me mostra a planilha tal, me mostra isso. Ele tem esse diálogo, ele faz um plano para você de desenvolvimento a médio e longo prazo, até para dizer mesmo, olha, aqui você não vai ter isso. Né? Ele orienta sobre uma virada de carreira, sobre algo, ele entende, algumas empresas estão criando até uma diretoria da felicidade. Eles entendem que é possível ser feliz no trabalho, né? Não é apesar do trabalho. Então, eu sempre refleti muito assim sobre aquele negócio. Por que sexta-feira, chegou sexta-feira e que pena que é segunda. Então, assim, se você passa a maior parte do tempo do seu trabalho, eu falo assim, eu devo ser um ser humano muito privilegiado. Porque é muito prazeroso para mim fazer o que eu faço, ver o resultado das pessoas, sabe? Ver, sexta-feira uma pessoa mandou mensagem, já trabalhou comigo recente, mandou uma mensagem que foi promovida a gerente. Nossa, eu celebro aquilo assim, que bom que eu pude fazer parte daquela história. Então, eu acredito que eu trabalhei sempre muito propositada. Então, é importante isso, o líder que ouve a sua equipe, claro, não abandona os dados, não abandona as planilhas, as metas, pois é. Mas as metas têm que existir, sempre tem. Mas as conversas não são agendas diferentes, sabe? Você consegue ter isso na mesma agenda. Falar do trabalho e falar da vida como um todo. O trabalho é uma parte dela. Que é isso que você falou, você não vai receber muito. Hoje eu estava lendo uma reportagem que falava que as pessoas com 60 anos, acho que tem hoje 60, 70, não abriam mão de ter uma casa própria, de ter aquela coisa de construir o futuro delas. Só que as gerações mais novas, já não que não vão ter, não queiram ter, mas elas pensam assim, peraí, não quero deixar nada como legado, como herança. Elas querem para ter qualidade de vida, para cuidar da sua própria casa. Mas elas abrem mão de ter um segundo imóvel e querem usar esse dinheiro para viajar, para curtir. Não esperam a aposentadoria para se divertir. Sabe? Então, quando você tem um trabalho muito pesado, é isso que você faz. Você chega sábado e domingo, você só quer saber de dormir ou de repor as energias, né? E você não vive a vida, você sobrevive. Eu falo muito sobre isso. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? A liderança moderna, ela deve enxergar isso na sua equipe. E às vezes é mudar as casinhas. Tem alguém que está ali que você acha que é muito bom. Infelizmente, as nossas empresas não têm muito a carreira em Y, que é você conseguir se destacar e receber uma remuneração boa como de um gestor, mas não ter equipe. Agora, algumas empresas têm, mas não é a maioria. Então, aí a gente tem o quê? Líderes ruins, porque é a forma deles crescerem na organização, mas que não fazem gestão de pessoas. Perfeito, Cris. No filme O Diabo Veste Prada 2, a gente vê a passagem do tempo, né? O mundo mudou, as profissões mudaram e as pessoas envelheceram. Você percebe no filme alguma questão em relação... É uma forma silenciosa de etarismo. Talvez porque a Miranda não tenha conseguido acompanhar tanto a velocidade do mundo, da internet, dessa coisa de cultura de cancelamento, de post, de ser uma referência, uma influencer. Você acha que essa parte dela que ficou um pouco para trás, isso é uma forma de etarismo? Né? É uma forma. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ela mantém uma pessoa de confiança dela lá há muito tempo, né? Não o discriminou por isso. Então, isso tem uma via de mão dupla aí, né? Então, mas é uma questão que ela trouxe para a mesa, sim. Eu acredito que até essa sucessão, né? Principalmente o filho do dono, ele não queria, tanto que a empresa foi vendida depois com essa condição, né? Que levasse o pacote. Vai levá-la? Ok, ótimo. Ele queria realmente vê-la pelas costas, né? Então, provavelmente por essa questão, né? Uhum. E como as empresas perdem talentos por causa dessa visão limitada em relação à idade? Isso é uma coisa assim que eu sou meio otimista com relação a isso. Eu acho que ainda não está tão ruim assim. Poderia ser melhor? Poderia.
Mas perdem talentos porque quando eu fiz a minha formação em coaching foi em 2008. E eu lembro que o professor, ele é americano, ele falou o seguinte, falou assim, olha, se tem uma profissão que o cabelo branco faz bem, é o de coaching, né? Porque a gente compartilha expertise. Então, a pessoa sente que a gente já esteve sentado daquele lado e se dedica bastante a isso. Mas, por mais que as empresas queiram, né, falar que não existe, ainda existe essa discriminação, né? Mas tem que ser revista, porque a gente está com a perspectiva de vida cada vez mais para frente. Então, tem gente, às vezes, com 52 anos, 55, que já é aposentada, né? E aí vai viver por mais uns 40 anos, e aí? A gente vê isso, por exemplo, no mundo atores, né? Atores com 90 anos, 95, interpretando, e muito bem, obrigada. A geração inteira aí, pois a geração da Fernanda Montenegro, Natália Timber, Rosa Maria Murtinho, Luiz Mauro Cardoso. A Luiz Cardoso é mais jovem, mas está também uma geração já... Né? Você vê, a galerinha de 90 tá aí pedindo para os autores escreverem para eles, inclusive, né? Porque se tem muito esse problema de não haver papéis, personagens escritos. Apesar que agora está mudando. Eu estava até vendo um filme maravilhoso que eu quero depois falar sobre, que é o Azul, não sei se você viu, que tem, inclusive, a protagonista, ela tem 70 anos e ela decide, é um mundo imaginário, né, utópico, aonde eles trabalham numa fábrica de... um açougue, na verdade, um frigorífico, desculpa, não é açougue, um frigorífico. E você chega a uma certa idade, o governo manda você ficar em casa. Você é obrigado a ficar em casa. Você não pode fazer mais nada. E aí ela vai chegar, vai completar a tal idade, né? E ela, foge de casa. Deixa... A filha tem filho e neto que não moram com ela mora sozinha. E ela vai-se embora pela Amazônia. E ela, pelos rios, o Rodrigo Santoro está no filme. É maravilhoso, assim, sabe? Como você vê a pessoa descobrindo, aos 70 anos, a vida. Né? Porque é sobre isso, é sobre você descobrir que você está viva, que não podem te enterrar viva, né? E algumas empresas estão adotando também a mentoria reversa, que é o quê? Porque falam muito que eles não gostam de se conectar com a internet, com tecnologia, mas estão pegando as pessoas mais jovens para ministrarem mini-cursos internamente. Assim como os mais novos têm o que aprender com eles, eles também têm o que ensinar. É maravilhoso isso, eu o ministrei, ideal, né? Exato, eu ministrei uma palestra ano passado, em fevereiro, onde eu falei sobre isso, que é a mentoria reversa, que é quando os mais jovens vão ensinar o que sabem para os mais acima de 60 da organização. Você acha que existe uma idade ideal para liderar ou isso é bobagem? Não, isso existem algumas competências. Já vi líderes muito bons com 24, 26 anos e líderes muito fracos com mais de 60. Então, existem competências, existe ter uma boa inteligência emocional, fazer uma boa gestão das suas emoções, ter maturidade, que não está relacionada à idade, não precisa ter tanto conhecimento técnico, assim, em todas as áreas. Se ele tiver segurança e souber fazer as perguntas certas para as pessoas certas e tiver essa equipe multidisciplinar abaixo dele, ele consegue se desenvolver e ser um ótimo gestor. Perfeito. Cris, no filme original, a gente vê uma personagem que sacrifica relacionamento, saúde e a vida pessoal para crescer profissionalmente, né? Você acha que essa cultura do sucesso, ela exige esse sofrimento? Então, é interessante essa sua pergunta, porque quando você falou da Andy, que ela estava usando roupas mais masculinas e tudo, ela fala no determinado momento do filme que ela escolheu não ter filhos e não casar. Então, aí eu fiquei com essa reflexão, sabe? Se foi uma escolha mesmo ou se tá mostrando mais uma vez que a vida está levando para isso. Eu tive uma pessoa que eu atendi em 2022 que eu falo que ela me mostrou um pouquinho diferente, ainda mais quando é mulher, tá, Silvia? Acho que é mais complicado ainda, porque ela tinha um equilíbrio de tudo. Ela falava assim, eu gosto de almoçar em casa, eu gosto de parar, e ela é diretora de uma rede
diretora de operações de uma rede com mais de 20 mil colaboradores. E ela falava assim, eu faço questão de almoçar em casa, eu faço almoço na minha casa, eu faço à noite, eu faço questão de fazer janta para o meu marido, de manhã eu acordo cedo, eu vou caminhar, final de semana eu faço questão de sair com meu filho, eu vou para a cachoeira, eu faço assim, um equilíbrio assim, sabe, de todos os pratos, que eu fiquei assim, eu falei, nossa, você está fazendo eu olhar diferente, porque eu lembro quando eu comecei a 90 e pouco, a ler sobre isso, e era muito comum na Veja falar isso. As mulheres estão sendo mães com mais de 40, priorizando a vida profissional. Era como se uma coisa não casasse com a outra. As grandes mulheres, né, as que se destacavam como líderes de negócios, eram todas solteiras, sem filhos. Então, eu acredito que pode ser sacrificado ou não. Se a gente voltar lá atrás, quando falassem que a pessoa tem uma liderança abusiva, você mal consegue ser liderado, que fará olhar para o resto, não é? Dirá ter vida fora da empresa, existe né? vida fora da empresa. Exatamente. Então, tem pessoas que... Tinha um gestor que ele falava... Uma vez eu falei para ele, feriado de Corpus Christi, a minha gestora... Eu sempre tive gestoras maravilhosas, grande parte da vida. E uma gestora... minha filha faz aniversário 4 de junho, que às vezes coincidia com o Corpus Christi. Ela falava, Cris... Vou te dar folga na sexta. Pega do teu banco de horas, sei que, para você curtir sua filha. E ela era uma mulher sem filhos. Nunca casou, mas ela tinha empatia, né? Então, ela me dava esse dia. E aí tinha um gestor que um dia estava conversando, ele falou, não, eu falei, não... ele falou, não, eu venho sexta. Eu falei, por quê? Ele, não, porque amanhã é aniversário da minha esposa e tudo. Eu falei, então, se é aniversário da sua esposa, você fica tanto aqui, aproveita a sexta para ficar com ela. Aí eu falei, eu vou ficar com a minha filha. E eu guardei, até hoje eu falo com ele, guardei a data de aniversário dela, porque é perto da minha filha. E ele nunca abriu mão disso, nunca abriu. E ele era um gestor, digamos, bem austero. Então, não era tão só exigente. Ele passava da exigência para alguns... até o classificavam de auditor, né? Então, você ter uma ideia... No outro dia eu recebi um feedback que eu sou auditor, tenho postura de auditoria como gestor. Então, ele era centralizador e a família e as outras, né, áreas da vida dele pagavam o preço. Com certeza. Né? Como é que a gente... Fala-se muito sobre o burnout, né? Como identificar os sinais precocemente? Os líderes costumam ignorar. E você acha que burnout é um problema individual ou organizacional? Hoje eu estou com a língua presa, com a língua torta. Então, isso é bem interessante, porque começaram a falar da NR1, que eu te falei, né, da gestão de riscos psicossociais, buscando soluções individuais, como se o problema estivesse no indivíduo. E aí, é até perigoso olhar por esse lado, porque senão, eu sei que faço um exame lá mais detalhado, sei que tem depressão, tendência A, pronto, não vou admitir. Então, isso já foi até falado, sabe? De passar por essa questão mesmo até da admissão. Tá? Então, minha admissão agora vai ser diferente. Aí são novos preconceitos chegando. E a questão não é essa. A questão é a cultura. Existem as duas coisas. A cultura da empresa pode facilitar. O burnout, ele é o quê? É um estresse prolongado e exagerado e já foi considerado como doença ocupacional. Se a doença ocupacional é causada pelo trabalho. Uhum. Então, começa com sintomas simples, de você ler uma linha 3 vezes e esquecer o que leu, até coisas muito mais graves. Mas é o médico que tem que dar esse diagnóstico. O líder pode perceber em quê? Em baixo desempenho, mudança de desempenho. Se ele é distante, lembra que a gente falou das características importantes? Se ele é distante da equipe, ele não percebe quando alguém muda. Quando alguém está numa situação difícil. Eu já tive situações difíceis que eu tinha abertura e falava para o meu gestor, olha, hoje eu não estou aqui. Eu não estou aqui por uma questão emocional, eu só estou de corpo presente. Uhum. E está tudo bem. Então, ele sabia que naquele dia ele ia cobrar menos de mim. Então, se você tem uma segurança psicológica para poder agir assim no seu ambiente de trabalho, ótimo. Agora, quantas pessoas fazem isso? Recentemente, um gestor falou para mim, eu estou fazendo terapia com a psicóloga do meu gestor, que ele me ofereceu,
porque eu apresentei sintomas, né, o diagnóstico de síndrome de burnout. Então, aí ele deu essa recuada, mas precisa muitas das vezes de medicamento. Uma vez uma gestora se preocupou, falou, Cris, fulano fez uma apresentação para o diretor e falou de forma robotizada. E ele não era assim. Então, ele estava com características D. Mas a gente não pode afirmar, nem que tenha psicólogo na empresa, não pode garantir que seja essa a questão. Mas é importante ser levado a sério. Que é igual eu falo, depressão. Se você tem um problema de estômago, você toma um remédio. Agora, quando você tem depressão, muitos falam que é falta de Deus. Não, gente. Por que minha dor de estômago não é falta de Deus e a depressão é? Então, é importante levar como coisas sérias. Graças a Deus, hoje em dia, esse final de semana, passei assistindo algumas cenas de sessão de terapia, né? Ainda estou na temporada 3, mas foi um executivo lá e falou, o médico, o cardiologista me examinou todo, parecia que eu estava tendo um infarto, e ele falou que é estresse. Né? E a empresa acabou sendo denunciada no mercado aí, enfim. Tava questões, não cumpriu o que tinha que cumprir de poluição, né, no ambiente. Então, e ele falou, o meu sintoma era físico. Eu acho isso uma besteira, que o médico fala isso, e um cardiologista falou. Então, é importante enxergar isso. Depressão é doença. Com certeza. Se você pudesse deixar uma única mensagem para líderes, gestores e profissionais que vão assistir o Diabo Veste Prada 2, qual seria a sua mensagem? Assistam e levem um bloquinho de anotações para anotar o como não me comportar. O que não fazer. O que não fazer, né? E vejam o que causa no outro, o impacto que você tem no outro. Porque se você escolheu ser líder, você precisa entender que você vai sempre impactar alguém. Né? Então, e é bom que seja positivamente. É possível que seja positivamente. É isso aí. Cris, muito obrigado pelo papo, por essa troca, por você dividir com a gente o seu conhecimento. As pessoas que estão aqui vendo sabem, o seu arroba já apareceu aí da empresa, né, da sua empresa de consultoria. Podem te chamar, né, conversar com você online, depois você faz uma reunião presencial, se for o caso, para poder ajudar a gente a acabar com essas mirandas por aí, né? Vamos acabar com as mirandas, que elas fiquem ótimas mirandas, ótimas líderes, que a gente quer ver muitas mulheres ali na liderança, mas uma liderança positiva, assim como os homens também, porque isso é agênero, né? Exato. Isso aí é do ser humano e a gente tem que pensar que aquela pessoa que está ali, um dia fui eu, amanhã pode ser meu filho, minha filha, meu sobrinho, ou qualquer pessoa, né? Ou meu parceiro, ou minha parceira, alguém que eu amo e que está passando por uma situação. Então, assim, né? O mundo dá voltas e é uma roda gigante, que você está ali, daqui a pouco você desce, depois você vai. Então, que a gente consiga plantar boas sementes para a gente também colher boas sementes na liderança, né? Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre liderança, é sempre um prazer enorme para mim. Eu vejo esses filmes pensando nisso, em liderança, trabalho em equipe, e foi sensacional. E fica a dica, assistam, que vale super a pena. É isso aí. Bom, talvez o maior ensinamento do filme Diabo Veste Prada 2 não seja sobre moda, mas sobre pessoas. O filme faz a gente refletir sobre o preço do sucesso, os limites da ambição e a importância de construir ambientes de trabalho onde excelência e humanidade possam caminhar juntas. E isso é possível. E eu quero agradecer você que ficou comigo até agora. Compartilhe o nosso conteúdo, cutuque as pessoas que você conhece. Olha, você é líder, quer ser líder um dia? Já vai aprendendo como liderar positivamente. E quero agradecer aqui a minha querida líder da Moringa Barra, Mariana Credide, toda a sua equipe. A Mariana está lá liderando lindamente profissionais de beleza, cabelo, maquiagem, mão, pé, unhas, né, manicures e tal. E você entra na Moringa com a expectativa de eu quero ficar bonito, quero cortar um cabelo, quero fazer um tratamento. E lá você encontra a liderança da Mariana, onde ela coloca para você que a sua beleza
Está dentro de você. Então, lá você só vai realçar a beleza. Por isso, @moringa_barra. Você sabe, me apoia aqui. E é um bom exemplo de liderança que eu convivo de perto. Eu estou ali sempre na Moringa. E eu posso te afirmar que ela faz parte dessa galerinha aí que a gente está torcendo para que o mundo corporativo tenha mais pessoas assim, com essa consciência, porque vai dar mais lucro. Pode apostar nisso, tá? Obrigada por você estar comigo até agora. Se você gostou do episódio, já sabe, compartilha, segue o Bora Falar, @SilviosPolidoro no Instagram, no TikTok, segue a gente lá. Vamos fazer isso aqui bombar, minha gente. Me ajuda aí, tá? E acompanha a gente nos próximos encontros. Então, até a próxima, porque aqui a gente o quê? A gente gosta de Bora Falar?